Descobri um segredo escondido na Bíblia, uma sabedoria quase esquecida, que me trouxe uma riqueza que vai muito além do dinheiro. Parece até loucura, mas e se tudo o que você pensa sobre sucesso e dinheiro estiver completamente errado? E se a chave para uma vida abundante estiver lá, entre parábolas e textos antigos, esperando por quem tenha a coragem de usá-la? A Bíblia guarda uma doutrina secreta que poucos se atrevem a colocar em prática: a lei da semeadura. Não é só plantar feijão no quintal, mas plantar pensamentos, ações e decisões que mais cedo ou mais tarde geram frutos abundantes. É o que alguns chamam de o ensinamento proibido. A fé em ação, a certeza inabalável de que tudo o que você planta com convicção retorna multiplicado em oportunidades, recursos e resultados. Mas a grande sacada, que a maioria ignora, é que não se trata de uma fé passiva, de ficar esperando a sorte cair do céu. Reagir como se tudo já estivesse realizado, mesmo sem ver nenhum sinal de mudança. Pense bem, quantas vezes você desistiu de um sonho porque parecia impossível? Quantas vezes deixou de tentar por achar que faltava dinheiro, tempo ou talento? O medo do fracasso paralisa milhões, que vivem apenas sobrevivendo, sem coragem para plantar o que desejam colher. E é aí que mora o segredo: acreditar antes de ver, ter fé mesmo em terra árida. Minha própria história é a prova disso. Na juventude eu era um barco à deriva, sem rumo, sem ambição. Um acidente com uma serra circular marcou minha vida. Meu polegar machucado espelhava a falta de propósito. Me contentava com qualquer trabalho, trocando pneus, limpando graxa, empregos sem futuro. Incerteza e insegurança eram minhas companheiras, até que alguém me indicou: pense e enriqueça. Não foi só a leitura, foi uma semente plantada na minha cabeça. Escrevi um objetivo ousado, muito além da minha realidade, e comecei a acreditar nele como se já fosse realidade. No começo, parecia insanidade. Como alguém sem estudo, sem grana e sem experiência poderia se tornar rico? Todos os dias, eu regava aquela semente, repetindo, visualizando, escrevendo, afirmando. Essa atitude me dava força para levantar da cama, para ver possibilidades onde antes só havia obstáculos. Foi como acender uma faísca na escuridão. Hoje a ciência confirma esse princípio. Estudos em psicologia positiva comprovam que a visualização e a crença antecipada ativam áreas do cérebro ligadas à motivação e ao planejamento. Ao se convencer de que algo é possível, o cérebro busca maneiras de tornar isso realidade. Resumindo, o pensamento certo alinha o corpo e as ações com a colheita futura. Jim Carrey, antes de sua fama, escreveu um cheque para si mesmo por $10 milhões por serviços de atuação prestados. Guardou o cheque e o olhava sempre, acreditando que já era realidade. Anos depois, ele fechou seu primeiro contrato milionário em Hollywood, exatamente por esse valor. Não é coincidência, é a lei da semeadura em ação. Mas, atenção, não basta escrever objetivos e acreditar superficialmente. É preciso plantar com fé genuína, como quem enterra uma semente sabendo que ela vai germinar, mesmo que por semanas só veja terra seca. Essa fé ativa separa quem sonha de quem realiza. E aqui está o desafio. O que você tem plantado? Pensamentos de escassez dizendo: nunca vou conseguir, não tenho sorte, a vida é muito difícil? Ou ideias de abundância declarando que o melhor está por vir? O ensinamento proibido da Bíblia não é um segredo para poucos. Sempre esteve ali, mas exige coragem. Coragem para acreditar quando ninguém acredita. Coragem para agir como se já tivesse conquistado, mesmo sem sinais. Coragem para plantar mesmo em solo aparentemente estéril. E essa coragem está ao alcance de quem decide mudar a forma de pensar. Aplicando isso no dia a dia, você vai perceber que oportunidades surgem nos lugares mais inesperados. Um convite, uma ligação, uma ideia. É como se a vida respondesse à semente plantada. Olhando para trás, você verá que tudo começou quando você decidiu ter fé em ação, acreditar e plantar, mesmo que parecesse absurdo. Essa é a chave para transformar o invisível em visível,
o impossível impossível, o sonho em realidade. O maior obstáculo à riqueza e à realização não está no mundo lá fora, mas dentro de cada um. É a autoimagem, a forma como você se vê. Se você acredita lá no fundo que não merece prosperar, que não nasceu para ter dinheiro, que não é inteligente ou sortudo o suficiente, tudo desmorona. Essa crença silenciosa sabota cada decisão, cada oportunidade, antes mesmo de começar. Muitos carregam frases da infância. Dinheiro não cai do céu, a vida é para os fortes, quem nasce pobre morre pobre. Ouviram tanto que isso se tornou a identidade deles. Mas a Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não adianta ter ideias de prosperidade se a mente ainda está presa à imagem de escassez. O recipiente precisa mudar para receber o novo conteúdo. Quando alguém se olha no espelho e só vê limitações, a vida reflete exatamente isso. É como plantar ervas daninhas na mente. A colheita é ruim. A ironia é que muitos acham que estão presos às circunstâncias, quando na verdade estão presos à forma como se veem. Se você nunca acreditou que podia ter mais, conquistar mais, ser mais, como esperar que o universo lhe entregue algo diferente? Pense em Oprah Winfrey, nascida na pobreza extrema, sofrendo abusos, enfrentando preconceitos. Tudo apontava para um fim anônimo, mas havia nela algo que não aceitava essa imagem limitada. Ela decidiu construir uma nova visão de si mesma, acreditar que merecia ser ouvida, ter voz, ter espaço. Essa mudança de autoimagem foi a base de toda a sua trajetória. Hoje, ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. Não foi sorte, foi consequência direta de como ela passou a se enxergar. Em minha própria jornada, percebi como essa mudança de identidade interna transformou tudo. Eu me via como um jovem sem futuro, pulando de emprego em emprego. Cada crítica, cada comentário negativo reforçava a imagem negativa que eu já carregava. Mas quando comecei a alimentar uma nova visão, quando escrevi um objetivo ousado e o lia todos os dias como uma verdade, essa autoimagem começou a se expandir. Foi como trocar óculos velhos e embaçados por lentes novas e cristalinas. Eu finalmente conseguia ver além do que parecia ser meu destino. E isso não é só motivação barata. Pesquisas científicas comprovam que a autoeficácia, a crença na própria capacidade, influencia diretamente a renda, a saúde mental e até a longevidade. Um estudo revelou que pessoas com alta autoeficácia são mais persistentes, resilientes e alcançam resultados melhores, mesmo em condições semelhantes às de quem desiste. Acreditar em si mesmo não é luxo, é condição para prosperar. Um exercício simples pode mudar essa percepção. Olhe-se no espelho, nos seus próprios olhos. Diga em voz alta: eu mereço prosperar. Eu sou digno de abundância. Minha vida está aberta ao melhor que existe. No começo, pode parecer estranho, até forçado, mas repita diariamente e algo dentro de você começará a mudar. A mente, antes programada para rejeitar oportunidades, passará a aceitá-las. Esse pequeno gesto, repetido várias vezes, é como regar uma nova semente até ela criar raízes fortes. Não é só repetir frases positivas, é sentir, imaginar como seria viver essa nova realidade, caminhar como alguém que já tem essa abundância. Quando você se posiciona com uma nova identidade, o mundo reage. As pessoas passam a te ver de outra forma, as oportunidades aparecem onde antes só havia portas fechadas, e você começa a criar uma realidade que combina com a nova imagem que você sustenta internamente. A grande verdade é que não é o dinheiro que muda a autoimagem, é a autoimagem que muda o dinheiro. Pessoas que se veem prósperas mesmo sem ter nada, começam a atrair as circunstâncias que comprovam essa visão. E quem se vê limitado, mesmo com recursos, acaba perdendo porque não consegue sustentar a riqueza. Tudo começa de dentro. Ali a transformação acontece, ali o futuro é moldado. Existe um princípio que poucos aplicam de forma consistente: visualizar e declarar como se o resultado já fosse realidade. A maioria das pessoas pede:
Ora deseja como se tudo estivesse sempre no futuro, distante, inacessível. Mas a Bíblia ensina algo diferente. Acredite como se já tivesse recebido. Declare no presente, não no futuro. Essa é a chave que transforma uma simples intenção em um comando poderoso para a mente e para o universo. Quando comecei meu negócio de limpeza, não dizia, um dia vou ter clientes ou espero que funcione. Eu afirmava com convicção, já tenho contratos que me geram riqueza. Meu negócio é próspero. Visualizava o dinheiro entrando, os cheques sendo assinados, as pessoas me agradecendo. Essa prática, que parecia absurda para os outros, moldou meu comportamento. Quando eu acreditava que já tinha o resultado, eu agia com mais segurança, falava com mais firmeza, transmitia confiança, e isso fazia as pessoas acreditarem em mim também. Visualizar não é só sonhar acordado, é criar uma experiência mental tão vívida que o cérebro não distingue se é real ou imaginária. A neurociência já comprovou isso. Estudos com atletas mostram que os ensaios mentais ativam as mesmas áreas do cérebro que o treino físico. Experimentos revelaram que pessoas que apenas visualizaram levantar pesos tiveram um aumento real na força muscular sem sequer tocar em um haltere. Isso significa que quando você imagina, com detalhes, a vida que deseja, seu cérebro começa a se preparar física e emocionalmente para vivê-la. O problema é que muitos usam esse poder contra si mesmos. Visualizam fracassos, imaginam o pior, repetem cenários de derrota. Já reparou como algumas pessoas dizem, aposto que vai dar errado. Isso sempre acontece comigo, eu nunca tenho sorte. Sem perceber, estão plantando imagens negativas que acabam se tornando realidade. E quando acontece, reforçam a crença. Viu? Eu sabia. Na verdade, foi a própria mente que construiu esse caminho. Uma das histórias mais impressionantes é a de Arnold Schwarzenegger. Antes de ser famoso, ele visualizava com convicção absoluta não só os títulos de fisiculturismo, mas também sua carreira em Hollywood. Ele dizia aos amigos que seria uma estrela de cinema quando mal sabia falar inglês. Declarava que já tinha conquistado, falava como se fosse realidade. E mesmo sendo ridicularizado, continuou sustentando essa visão até que ela se tornou realidade. O que parecia impossível virou inevitável. Hoje, você pode começar de forma simples. Pegue um caderno e descreva em detalhes um dia perfeito da sua vida. Não escreva no futuro, mas no presente. Acordo na minha casa dos sonhos, tomo café com minha família, abro meu e-mail e vejo propostas incríveis de clientes satisfeitos. Sinto a gratidão de viver exatamente como sempre quis. Quanto mais detalhes, cores, cheiros, sensações, mais real sua mente vai considerar essa experiência. Depois, leia em voz alta todos os dias, de preferência antes de dormir e ao acordar. No começo, pode haver resistência, como se estivesse mentindo para si mesmo. Mas se persistir, algo mudará. O cérebro criará novas conexões, sua postura mudará, suas palavras ganharão confiança e você começará a atrair situações compatíveis com a imagem que sustenta. É como se estivesse enviando ordens para o subconsciente trabalhar em segundo plano, buscando maneiras de transformar a visão em realidade. Eu vivi isso na prática. Lembro da primeira vez que visualizei uma quantia de 6 dígitos na minha conta, algo completamente fora da minha realidade na época. Eu repetia essa imagem todos os dias, até que parecia real. Pouco tempo depois, fechei contratos que me renderam exatamente o que eu tinha visto tantas vezes na minha mente. Foi um choque, como se eu tivesse adivinhado o futuro, mas eu sabia. Eu criei aquele futuro dentro de mim. Se você quer mudar seus resultados, comece a declarar hoje como se já fosse realidade. Pare de pedir no futuro. Comece a agradecer no presente. Visualize com detalhes. Sinta como se já tivesse. Fale com confiança. Essa prática, repetida diariamente, cria um alinhamento tão forte entre sua mente e sua realidade que as circunstâncias não têm outra escolha senão se moldar ao que você decidiu ser verdade. Pensar positivo é poderoso, mas sem ação é só fantasia.
Muitas pessoas dizem que acreditam, que confiam, que um dia vão alcançar, mas ficam paradas no mesmo lugar. Repetem frases bonitas, leem livros, sonham alto, mas não dão um único passo. E é aí que a maioria se perde, porque acredita que a fé sozinha resolve tudo. Mas a Bíblia é clara: fé sem obras é morta. A fé precisa ser acompanhada de movimento, de decisões práticas, de ação corajosa, mesmo com medo. Lembro-me claramente do momento em que decidi largar meu emprego no Corpo de Bombeiros. Para muitos, era a segurança perfeita: salário garantido, estabilidade, previsibilidade, mas para mim era uma prisão invisível. Eu sabia que, se continuasse ali, jamais viveria a abundância que eu visualizava. Tomei a decisão de sair, sem saber exatamente o próximo passo, e foi nesse salto de fé que nasceu minha primeira empresa de limpeza, um negócio sem glamour, sem estrutura, mas que no primeiro ano me trouxe mais de $100 mil. Eu não tinha estudo formal nem experiência empresarial, mas tinha disposição para agir. O que para muitos parecia arriscado, para mim foi a ponte que mudou meu destino. Esse é o ponto crucial. Você nunca terá todas as garantias antes de começar. O medo vai tentar te convencer a esperar o momento certo, mas esse momento não existe. Quantas vezes você adiou um projeto porque queria mais preparo, mais dinheiro, mais tempo? E o resultado é que nunca começou. Você não precisa de um plano perfeito para agir, precisa apenas dar o primeiro passo com os recursos que tem agora. A ciência mostra algo fascinante. Pesquisas em comportamento humano revelam que a ação gera motivação, não o contrário. As pessoas acham que precisam se sentir motivadas para começar, mas na verdade é o ato de começar que cria a motivação. Quando você age, mesmo em pequena escala, o cérebro libera dopamina que aumenta a energia e o foco. É como empurrar uma pedra no topo da colina. O primeiro esforço é o mais difícil, mas depois o movimento cria seu próprio impulso. J.K. Rowling, antes de ser a autora mais vendida do mundo, vivia como mãe solteira, desempregada e dependendo de ajuda social. Ela poderia ter ficado paralisada pelo medo, mas escolheu agir. Escreveu Harry Potter em cafés, entre dificuldades financeiras, sem garantias de sucesso. Enfrentou várias rejeições, mas persistiu. Hoje, sua decisão de agir em meio à incerteza transformou não só sua vida, mas a de milhões de leitores. Aplique esse princípio na sua vida. Se quer abrir um negócio, mas não sabe por onde começar, dê um pequeno passo. Estude o mercado, converse com alguém da área, teste uma ideia em pequena escala. Se quer melhorar suas finanças, comece cortando um gasto desnecessário ou criando uma nova fonte de renda extra, por menor que seja. Se quer mudar de carreira, inscreva-se em um curso, atualize seu currículo, mande uma mensagem para alguém que possa te orientar. Pequenos passos abrem grandes caminhos, mas só acontecem quando você decide agir. A ação, muitas vezes, não elimina o medo, mas cria coragem. Coragem não é a ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. E a cada passo, por menor que seja, você prova para si mesmo que é capaz. Essa prova interna fortalece sua autoimagem e quanto mais forte ela fica, mais ousado você se torna para enfrentar os próximos desafios. O ciclo é claro. Fé gera visão. Visão exige ação. E a ação transforma a fé em realidade. Não espere o momento perfeito. Não espere a aprovação dos outros. Não espere que a confiança apareça do nada. Comece com o que tem, onde está, e a estrada se abrirá enquanto você caminha. A abundância não se revela para quem espera, mas para quem age. É o movimento que atrai as oportunidades, não a espera. Quem coloca os pés no caminho cedo ou tarde, descobre que o destino recompensa quem ousa agir. A prosperidade começa na mente. Antes que o dinheiro chegue às suas mãos, ele precisa existir nos seus pensamentos. É aí que a maioria falha, tentando mudar as finanças apenas com esforço físico, sem perceber que continua presa a crenças antigas de escassez. A mente é como um ímã. Se está programada para a abundância, atrai ideias, pessoas e oportunidades que multiplicam os recursos, mas se está programada para a falta, repele tudo que poderia gerar crescimento.
Por isso, o primeiro passo não é trabalhar mais horas, mas mudar a forma como você enxerga a riqueza. Vivi essa transformação de forma muito clara. Quando estava atolado em dívidas, não conseguia ver além do caos. Minha atenção estava sempre no que eu devia, nos boletos que chegavam, no que faltava. Foi só quando mudei meu foco para o que eu queria, liberdade financeira, independência, abundância, que as ideias começaram a fluir. Criei um negócio simples, mas que multiplicou meus ganhos em pouco tempo. E tudo começou na minha mente, ao substituir pensamentos de não tenho por eu posso ter. O cérebro humano tem um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, que funciona como um filtro da realidade. Ele seleciona entre milhões de estímulos diários aquilo que você considera importante. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, o cérebro só mostrará provas disso. Contas altas, falta de oportunidades, notícias de crise. Mas se você condiciona sua mente à abundância, esse mesmo mecanismo começa a revelar oportunidades, conexões e caminhos que sempre estiveram presentes, mas passavam despercebidos. A realidade não mudou, apenas sua percepção se expandiu. Inúmeros exemplos históricos comprovam isso. Thomas Edison, por exemplo, experimentou milhares de fracassos antes de inventar a lâmpada. A gente se sabota às vezes, né? Se você acredita que nasceu para passar aperto, vai passar. Mas se você se vê como protagonista da sua própria história, capaz de construir a vida que deseja, aí a coisa muda de figura. Isso vale para tudo, principalmente para a grana. Acha que vai continuar na lama? Vai mesmo. Mas se você se imagina rico, vai começar a encontrar os caminhos para realizar esse sonho. E riqueza não é só dinheiro no bolso, viu? É se sentir merecedor do melhor, em todas as áreas. Relacionamentos que te preenchem, saúde de ferro, oportunidades batendo na sua porta. E sim, também a conta bancária bombando. Quando você muda essa chave, até aquele trocado que sobra parece se multiplicar. Porque você usa com inteligência, sem o medo que te paralisava antes. Uma dica poderosa: visualização. Reserva uns minutinhos por dia para se ver vivendo a vida dos seus sonhos. Dívidas quitadas, viajando para lugares incríveis, ajudando quem precisa, sentindo aquela liberdade que te faz vibrar. Quanto mais detalhes, melhor. Seu cérebro compra a ideia e começa a trabalhar para tornar isso realidade. E outra coisa fundamental: gratidão. Agradeça pelo que você já tem, mesmo que seja pouco. Isso cria uma energia de abundância que atrai mais coisas boas. Gratidão é o oposto da reclamação, que só te mantém na vibe da falta. Quem pratica isso, garante que a vida flui melhor, e o dinheiro até aparece de onde você menos espera. Em resumo, a chave está em você. Pare de se fazer de vítima e comece a ser o arquiteto da sua própria vida financeira. Seu saldo atual não define seu futuro, ele só mostra onde você está agora. Reflete seus pensamentos até hoje. Mude a sua mentalidade e o resto vai mudar junto. A verdadeira riqueza mora na sua cabeça, não na sua conta corrente. Quando sua mente se abre para a prosperidade, a vida conspira a seu favor. Você se sente digno, agradece, visualiza, e o mundo responde a essa nova energia. Cada pensamento positivo é um tijolo na construção da vida que você quer. Valeu por estar aqui e te espero no próximo vídeo para continuarmos essa jornada rumo ao sucesso e a uma versão ainda melhor de você mesmo.